E eu quero começar com uma frase, né, que as pessoas falam, cada criança tem seu tempo, né? Uhum. Aos poucos vai resolver isso aqui, espera tanto tempo que vai daqui e você volta, espera 6 meses, daqui 1 ano você volta. Mas essa criança não parece autista, isso é coisa da sua cabeça, né? O que você pensa em relação a essas frases, muitas vezes ditas por médicos, né, que estão avaliando ali a criança e há esses anos, né, sem um diagnóstico preciso, indo de médico em médico, sem fazer o tratamento que precisa, e aí com 4, 5 anos vai fechar um diagnóstico de autismo. Como que a gente trabalha em relação a isso? Qual a sua opinião? É aquela coisa, né? Quando a gente vai falar, sempre que possível, é bom a gente embasar em evidências, né? Basear em dados. E aí, é muito interessante. Eu morei 10 anos no Canadá e nós temos um dado lá muito importante, que é o seguinte: eles fazem a avaliação diagnóstica pelo próprio governo, né? Lá tem um sistema público de saúde que compreende essa avaliação diagnóstica e eles começaram a fazer estatísticas em cima dessa avaliação diagnóstica. Antigamente, o governo do Quebec, da província do Quebec, que é onde eu morava, só fazia o tratamento para criança que tinha fechado o diagnóstico. Então, se chegasse lá, o médico via estar muito no limite, só que lá o diagnóstico eles passam EIDOS, passam ADR, fazem observação na escola, é um diagnóstico que envolve múltiplas etapas, é um diagnóstico que oferece muito mais oportunidades de observação para o médico ou para o psicólogo, porque psicólogo lá também pode fechar diagnóstico de autismo, quando especializado, evidentemente, oferece muito mais oportunidades de observação. E aí, o que acontecia? Eles faziam essa avaliação inicial, quando era muito limítrofe, muitas vezes o profissional ia lá e colocava, não tenho certeza. Volta daqui a 6 meses. Volta daqui a 1 ano. E sabe o que acontecia, Kelly? 94% das crianças que eu falava, não tenho certeza, volta daqui a 1 ano, depois de 1 ano fechava o diagnóstico. Então, sabe o que quer dizer? Que com 94% dessas crianças eu perdi 1 ano da maior plasticidade cerebral que elas jamais vão ter em um outro momento da sua vida. Exatamente. Então, nesse ponto, a política pública, a política de Estado deles mudaram. Avaliou, tem risco de autismo? Tratamento para autismo. Porque 94% confirma autismo e os outros 6% que não bate autismo, geralmente é um atraso global de desenvolvimento ou um transtorno qualquer de fala, que o tratamento... Vai precisar de estímulo. Exato. Então, no final das contas, é aquela coisa, qual a sua opinião? Minha opinião não vale nada, mas quando eu vou falar em dados, eu já trago o seguinte, os dados nos mostram que, em média, em lugares onde esse estudo foi realizado, 94% das suspeitas de autismo se confirmam em 1 ano de distância. Então, gente, faltou ali foi, muitas vezes, coragem ou um refinamento na avaliação para fechar o diagnóstico. Então, não vale a pena ficar esperando. É aquilo que, inclusive, eu recomendei quando a gente estava com aquela suspeita, né, da sua pequena, que é o quê? Gente, na dúvida, faz a intervenção. Porque se depois eu descubro que não era autismo, mas ali se levou, é porque tem alguma coisa, algum atraso. Ninguém fica desconfiando, geralmente, à toa, tá? Outra coisa, nós temos um estudo que compara a percepção de pais e de médicos para esses sinais de risco em bebês, tá? Com 1 ano de idade. Os pais preenchem um questionário, os médicos preenchem um questionário, e isso é um estudo. Adivinha qual medida teve maior precisão de identificação de sinal de risco? A dos pais, não foi a dos pais. Então, tá cheio de mãe doida, achando que tem sinal de risco, que passa um monte de gente negando e que a gente vai empurrando o diagnóstico para frente e que no final das contas lá na frente vai ver que a mãe não era tão doida assim. Então, baseado em evidências de que 94% dos que apresentam esse risco depois fecham, de que
muito mais frequente, inclusive, que os pais tenham precisão de identificação de sinal de risco em bebês do que os próprios médicos, muitas vezes. E isso, gente, estudo, não é chute. Então, baseado nisso, assim, a minha opinião é, vamos seguir a ciência. Vamos Sim. tomar atenção para o que os pais estão trazendo. Vamos fechar logo esse diagnóstico. Não vamos ficar esperando. Sem dúvida. E falando um pouco aqui da minha experiência, Thiago, acho que é legal trazer, porque depois eu vi situações, então, acho que também por conta da minha filha, crianças muito pequenas, né? Bebês até, menores de 1 ano, estou falando aqui, tá? A minha filha, então, teve uma suspeita que foi, com 5, 6 meses, ela começou a fazer um movimento, fazendo assim com as mãozinhas e com os pezinhos, e ela fechava em ocasiões que ela estava animada, muito... E por conta da introdução, no momento que ela estava, né, lá comendo, alguma coisa, fazia esse movimento. E aí também tive uma percepção da questão do olhar, né? Então a minha filha, ela sempre teve muita dificuldade com a atenção, e lugares que tinham muita gente, ela não mamava. Então a amamentação em casa, mesmo em casa, eu podia só fazer num único cômodo, no mesmo sofá, no mesmo lugar. Se eu não sentava ali para amamentá-la, ela não mamava. Não mamava. Equilibrando na ponta do pé, fazendo um W e sorrindo de um lado só. Isso. Tô brincando, tinha que ser assim, tudo tão preciso e específico para dar Era certo. meio... tinha, né? Então você percebe aí uma certa rigidez, uma questão meio ritualística, enfim. E aí, a ponto de, Thiago, quando eu saía de casa, eu tinha que me trancar no banheiro e apagar a luz para ela mamar. Eu saindo de casa, ela estando com fome, ela fazia isso. E aí fica irritada, e aí chora, e reclama, e não consegue mamar. Nossa Senhora, bola de neve, né? E quando é engraçado, porque eu vejo essa sutileza, Thiago, hoje na minha outra filha. Não é assim, entendeu? Nunca foi. Não. A Nunca diferença foi. é clara quando a gente observa, né? Isso. E a outra, e eu tenho uma questão, quando eu jogava ela para cima, sabe, rotina sensório-sensorial, né? Jogo para cima, espera a resposta, ela olha no meu... A Esther não olhava, né? Então eu jogava ela para cima, ficava esperando, ela se perdia, né? Sim, não comunicava, né? Não olhava aquele olhar dirigido, aquele sorriso dirigido para quero mais, joga de novo, né? Que é a interação, né? A reciprocidade social. Exato. E a que está, né, diminuída ali, ou ausente no autismo. E a questão dela não olhar na mamada, né? Ela não olhava, era muito difícil. Eu tinha que fazer assim, sei lá, usar um óculos. E foi o que eu comecei a fazer, né? Conforme a orientação. E às vezes tem até uns desvios ativos, né? Às vezes tem até desvio Isso, era ativo. bem assim. Nossa, era exatamente assim que ela fazia. Sim. Tipo, meio... Aquele desvio ativo, você olha assim, ela vai tirando, né? Era bem assim, enfim. Sim. Você fez exatamente o que ela fazia. Que é bem incomum, inclusive em bebês. Geralmente, o olhar da mãe é tipo... imã, né? Fixa, é um imã, é uma coisa, é a glória, né? Enfim, aí a gente começou a estimular, né? Foi aí que eu conheci você, com 8 meses a minha filha estava, e eu, enfim, sou pediatra, eu procurei os melhores profissionais, procurei saber o que estava acontecendo com a minha filha, e fui atrás, comecei as terapias, ela começou com 9 meses, porque era dezembro, janeiro, então final de ano, viagem, fez avaliação, não teve assim, falou, não é, falou, olha, existe um risco, né, ele tem um risco. Bora trabalhar. Vamos estimular. E foi o que a gente começou a fazer. Começamos a fazer a terapia. Foi bem na época que, 2020, né, começou a pandemia, mas a gente fez em casa, eu fazia o tempo todo, fora o tempo que ela fazia com a terapeuta, né, com a AT, assistente terapêutico, eu fazia em casa muito, eu fiz muito com a minha filha. Eu falei, gente, como eu fiz isso, né? Sentei no chão, estimulei. Brincou, trazia para o olhar, estimulava a fala, né? E ela evoluiu, assim, absurdamente, né? Absurdamente. Sim. Foi um negócio a ponto dela receber alta. Então, com 2 anos, recebeu alta das terapias.
E hoje, assim, tá ótima, mas aí o que eu falei para você, eu vejo alguns pontos que ela precisa também. Agora tá uma dificuldade em relação ao comportamento, que talvez eu precise Tem o tal do terrible intervir. twos também, né? Agora, é aquela coisa, se eu tive um histórico de alterações de desenvolvimento, sobretudo agora comparando com a sua mais nova típica, Uhum. é aquela coisa, tem estudos que ainda são preliminares, mas que são feitos com bebês de risco, tá? Tem um modelo de intervenção que é o Infant Start, que é o modelo precoce de Denver para bebês, que Uhum. até está sendo feito pesquisas em cima e tal, e tem um estudozinho preliminar que eles soltaram, que eles fizeram o seguinte, eles pegaram bebês irmãos de criança com autismo, porque aí o percentual de chance de ter autismo é maior, e Uhum. pegaram esses bebês e começaram ali a estimulação entre 6 e 9 meses de idade, só naqueles casos que quando eu passava uma escala que se chama Autism Observational Scale for Infants, ou seja, Uhum. escala de observação de sinais de risco em autismo em bebês. Então eu passava essa escala, via aquelas crianças que pontuavam mais alto, e das 8 que pontuaram mais alto, 8 eles simplesmente não fizeram nenhuma intervenção, porque não é feito geralmente em bebês, então acaba não sendo antiético. E no outro grupo, eles fizeram uma intervenção parental, que é essa Infant Start, que era treino parental 1 hora por semana para o pai implementar essa estimulação em casa. Legal. Eles depois voltaram e avaliaram aos 3 anos de idade. E olha que interessante, são dados preliminares, não é um estudo com grupo controle aleatório, não é uma prova É, cabal, um número pequeno, mas né? é um número pequeno, mas já traz uma ideia de que, opa, esse fenômeno existe, a gente precisa olhar um pouco mais a fundo. E o que aconteceu? Do grupo que não recebeu esse Infant Start, que não recebeu essa estimulação, 7 das 8 crianças que não receberam Fecharam o fecharam o diagnóstico. diagnóstico aos 3 anos de idade, que é exatamente a precisão Chocada. desse AOC aos 9 meses, que é 84%. E do Nossa. outro lado, só uma das 8 crianças fecharam o diagnóstico. Nossa. Então, Isso assim, arrepia até, porque, gente. é isso que eu falei, assim, eu acho que é possível, inclusive, que com a estimulação tão precoce, com a intensidade certa, os primeiros sinais aparecendo, a gente evite esse efeito cascata que muitas vezes Uhum. acontece no autismo. Porque quem não olha no olho não percebe quando o outro está comunicando. Quem não percebe que o outro está comunicando não desenvolve reciprocidade. Se eu não desenvolvo essa reciprocidade, eu não estou olhando para o outro, eu não aprendo a imitar. Se eu não aprendo a imitar, eu Exato. não aprendo a imitar gestos. Se eu não aprendo a imitar gestos, eu não aprendo a trocar mensagens com o interlocutor. Se eu não aprendo a Sim. trocar mensagem, eu não aprendo a comunicar, e aí às vezes a fala não Não sai. aprende. É. Quem não aprende a É. imitar, não aprende a brincar direito, brinca repetitivo. Aí a motricidade fina, a motricidade grossa. Então vai virando uma bola de neve. Agora, se eu já Sim. pego nos primeiros sinais e vou ali estimulando, às vezes esse efeito não acontece. Pode ser E que isso seja o para que que aconteceu. idade, Thiago? Antes de 1 ano, né? Esses daí, do estudo que eu tô falando, foi crianças entre, se não me engano, 6 e 9 meses que eles pegaram. Nossa. É que foi Ou bem a 8, idade da 8 e minha 11, filha. foi uma coisa assim, é isso, bem cedinho. Eles começaram Gente. super cedinho, pegaram aqueles casos que tinham um risco maior e, evidentemente, assim, tinha razão, tinha um risco maior. No grupo que não teve estimulação nenhuma, não foi 7 dos 8 que fechou o diagnóstico? Olha que precisão incrível. Para quando você pega um bebê a 9 meses de idade, é incrível essa precisão.